Quem nunca amou, que atire a primeira pétala. Quem nunca fez versos de amor dando uma de poeta? Quem nunca amou, que atire a primeira pétala. Quem nunca encolheu a barriga dando uma de atleta? No amor não há feio ou proibido, não há dor, só valor. O amor é uma porta aberta, mas somente um alerta. Entregue pra valer o seu amor à sonhada donzela. Quanto ao resto, deixe por conta dela. João Azeredo gosta das palavras. Escreve-as em formas de poemas ou frases marcantes. Membro da Academia Jacareiense de Letras, da cadeira número 4, cujo patrono é Orlando Hard. João, nascido em Guaratinguetá, é psicanalista e se dedica aos livros nas horas vagas. Entender o ser humano completamente é o seu objetivo. Nosso convidado do programa Gente em Destaque de hoje vai relembrar a infância e falar de família, sentimentos e da vida em geral. Na entrevista, gravada na Biblioteca Municipal Macedo Soares, em Jacareí, ele vai contar como foi o começo e a trajetória como poeta e fabricante de ideias das artes e da psicanálise. Bom, João Azeredo, obrigado por aceitar o nosso convite aqui para esse programa. Eu queria começar falando com o senhor o que veio primeiro para o senhor no mundo das artes, né? Se veio a literatura primeiro, eu soube também que o senhor teve banda. O que veio para o senhor primeiro, antes de entrar no mundo da psicanálise? A gente vai falar sobre isso primeiro. Bom, eu agradeço o teu convite, Rodrigo Romero, por esse momento gostoso. E o que veio primeiro, eu acredito que foi a música, que eu, aos 6 anos de idade, eu fiz um curso de piano, depois mais tarde fui para um conservatório, anos mais tarde, e depois junto com o piano veio violão, né? Mas a literatura, eu acredito que desde muito cedo também eu gostei e gosto. Sempre fui de ler assim, de tudo, né? Desde Almanaque do Biotônico Fontoura e livros de bolso. Eu era garoto, o meu pai é advogado e na época ele era coletor e a minha mãe professora, ela também é pedagoga. E nós tínhamos muito acesso à literatura, né? Eu me lembro ainda, acredito que com 12 anos, 10 anos, eles assinavam as seleções do Reader's Digest e tínhamos lá o Círculo do Livro, que recebia livros mensalmente e tínhamos muito acesso a livros em casa. Então, por exemplo, me lembro do Fyodor Dostoiévski, que foi eu acho que eu tive contato muito cedo, Tom Sawyer, né? As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, Saint-Exupéry. Na época eu li em francês, porque no ginásio nós tínhamos aula de inglês e francês junto com português. E eu me lembro que pela primeira vez que eu li o Saint-Exupéry, foi por um estímulo da professora de francês, então li em francês. E outras literaturas também, como Machado de Assis, Olavo Bilac, tudo isso foi bem jovem ainda. Quer dizer, essa educação que o senhor teve, tanto do seu pai como da sua mãe, essa educação deu um rumo para o senhor nesse sentido de aceitar
mais facilmente os livros, aí teve a música também? Eu acredito que tudo foi quase que simultâneo, né? Meu pai é um homem alegre, minha mãe também, então em casa às vezes nós tínhamos a presença lá de várias pessoas que se reuniam. Foi quando eu comecei a descobrir o que era sarau, foi na minha própria casa. E até uma vez escrevi que até o padre da cidade ia cantar lá em casa. E era muito gostoso que eles tomavam cerveja e às vezes falavam sobre cinema, sobre literatura. E aquilo para mim era muito agradável. Eu acho que quando você tem uma história com coisas muito agradáveis, aquilo fixa de tal maneira, né, dentro da gente, que passa depois a nortear a vida da gente também, né, Rodrigo? E em Guaratinguetá, que é a sua terra natal, o senhor fica até que idade? Eu nasci em Guaratinguetá, mas logo, sim, meses depois eu fui morar em Santa Branca. Morei a minha infância em Santa Branca, depois mais tarde, aos 17 anos, fui morar em São José dos Campos para estudar na faculdade. Depois de alguns anos que eu fiquei em São José, bons anos, não sei quanto, depois vim para Jacareí. Eu estou há 40 anos em Jacareí. Veio para trabalhar ou não? Em Jacareí? Não, foi para constituir família mesmo, porque no começo eu trabalhava em São José, né? Aos 17 anos, 17 para 18, eu entrei na General Motors, fiquei alguns anos lá, trabalhei inclusive na área de recrutamento e seleção lá, e depois, mais tarde, eu me formei e trabalhava na GM e já tinha o consultório, com quase 30 anos de vida clínica. E a psicanálise entrou na vida do senhor de que forma? Por que o senhor escolheu seguir essa carreira? Sei. Olha, quando eu fui fazer psicologia, era a única coisa que eu desejava ser na vida, era psicólogo, porque era uma matéria que me agradava muito também. E logo que eu me formei, eu já fui seguindo para esse ramo da psicologia, né? Eu gosto muito do Freud, sou amante do Freud, né? Então foi o que me levou para essa linha. Não teve influência de ninguém da família, nada? A minha mãe gosta muito de psicologia também, ela fala com orgulho dos cadernos de psicologia dela, da época que ela era normalista, entendeu? Então, não sei se isso talvez tenha tido alguma influência, talvez sim, né? E eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ver tipos diferentes de pessoas, né? Eu acho muito agradável, tipos físicos como tipos humanos, né? Com as suas dificuldades, com as suas facilidades, tanto que eu adoro o Mercadão. Aonde quer que eu viaje, eu gosto de ir no Mercadão, gosto de ver pessoas de feira. O contato com a pessoa mesmo. Com a pessoa. E nessa sua estrada, na sua infância, foi uma infância muito solitária? Você teve muitos irmãos ou não? Nós somos em quatro irmãos? Homens, isso. Como é que foi a sua infância de brincar na rua, assim? Foi muito intensa, foi muito intensa, de brincar muito na rua. Nós éramos 4 garotos assim... 4 homens? 4 homens que aprontavam muito, a minha mãe tinha muito trabalho com relação a isso. Depois eu me envolvi com 16 anos com a banda, né, do qual eu toquei até eu acho que os 18 anos. Então daí para um garoto, né, 16 anos envolvido com banda naquela época, a época dos Beatles, época de Creedence, Pink Floyd, né? Então você acaba ficando um jovem meio assim desatinado. Isso anos 70? Anos 70. Então eu vivi tudo que era gostoso viver naquela época, entendeu?
E Cabelo comprido, não? tudo que tinha direito. Eu só não me envolvi com droga, entendeu? Porque era algo que, desde de garoto, no grupo, as pessoas se envolviam com muita bebida e droga. E eu nunca fui... nunca tive nem curiosidade com essas questões, tanto que eu gosto de um vinho, mas bebo assim, eventualmente, mas a música me fascinava muito e sempre fascinou. Sempre rock, essa época. Rock, depois Roberto Carlos, né, a Jovem Guarda, né? Então eu acho que era isso que me mantinha na banda. Agora, tinha a parte gostosa, que era viajar, isso tudo para mim era muito fascinante. E também, o senhor foi também daqueles adolescentes revoltados também? Né? Fui também, favorável ao Woodstock e tudo que tinha em volta disso, entendeu? E em Jacareí, o senhor falou que veio para constituir família, né? Isso. Você acostumou logo com a cidade? O senhor tinha vindo de Santa Branca, depois deu um pulo para São José, que é uma cidade maior, e veio para Jacareí. O colegial fiz em Jacareí, Rodrigo, no Centro Silva Prado, entendeu? Com uma turma muito gostosa. Tanto que quando eu saía do colegial, porque na realidade eu fiz o científico, foi o último ano de científico, acabou na minha turma. E eu senti muito quando entrei na faculdade, porque eu achava que era muito diferente daquele coleguismo intenso que tinha no científico, né? E como que eu falo para você que eu vivia muito intensamente tudo, eu acho que esse é um jeitão meu, essa intensidade, que na época da nossa formatura no científico, nós fomos chamados para depor no Exército, em Caçapava. Foi momentos muito duros e críticos, né? Por conta que... Na ditadura, essas coisas assim, não? Foi na época... ainda estava na época da ditadura, né? Eu participava, eu e mais 4 colegas, nós criamos na época do científico um jornal com os mesmos moldes do Pasquim, entendeu? E eu não sei se isso já estava sendo visualizado, e depois culminou que na formatura nós também participamos da gestão da formatura, e nós fizemos na época um convite vermelho, onde todos os colegas ia pelo codinome. Nome de guerra. E isso acabou culminando nessa questão aí. E depois logo eles viram que na realidade era só farra de garoto, não tinha nenhum cunho político. O senhor foi depor lá e... Então, por sorte, como é que foi? Nesse dia que nós fomos chamados, eu estava de férias. E eu não estava em Jacareí. E só uma amiga minha, uma colega, que acabou indo depor, entendeu? E que ficou esclarecido e acabou os outros não precisando ir. Quer dizer, nessa época então também tinha muito... O senhor ouvia muito Chico Buarque? Muito Milton Nascimento, né? Adorava, sempre gostei do Milton Nascimento, Chico Buarque, né? E esse pessoal todo, né? E logo que o senhor se forma psicólogo, como é que é para o senhor tentar compreender o outro, né? Porque a psicologia, eu acho que é isso, tentar compreender o interior das pessoas, é isso mesmo. Tem hora que a coisa vai para um lado tão, às vezes, divertido e lúdico, que às vezes eu não sei como fechar aquela história, entendeu?